Fala pessoal, estamos começando agora a nossa segunda aula da nossa jornada de aulas de revisão que nós estamos fazendo, trabalhando aí conteúdos da banca IBGP que ela gosta muito de cobrar em suas provas, de maneira geral, tá certo? Então a gente está mesclando alguns tópicos da lógica e estamos mesclando também alguns tópicos da matemática. Então a gente fez a nossa primeira aula, trabalhamos alguns assuntos, agora nessa segunda aula vamos trabalhando aí também outros diferentes assuntos até chegar o momento que a gente começa a repetir os assuntos, tá certo? Porque faz parte, quanto mais questões você trabalhar, melhor para você. Então pegue o seu material, se você não conseguiu imprimir não tem problema, vai fazendo as anotações. Eu sempre sugiro que depois você pegue o material e tente trabalhar sozinho, e tendo alguma dúvida, volta na aula e assim por diante. Belezinha? Show de bola? Então, já vai se organizando para a gente começar essa aula. Fique completamente concentrado aqui comigo, porque é fundamental que isso aconteça. Se desligue um tempo agora do mundo e vai fazendo as devidas anotações, vai circulando as suas dúvidas, e qualquer dúvida que você tiver depois, manda lá no seu grupo que eu entro em contato com você e te ajudo, tá certo? Então vamos começar aqui, já temos a primeira questão projetada na tela, e o que acontece? É uma questão que fala sobre lógica de argumentação. Ou você pode falar lógica argumentativa, correto? É a mesma coisa. Então você sabe os passos que você precisa aplicar para trabalhar uma questão sobre esse assunto. Então eu já vou direto ao ponto. Tendo alguma dúvida, eu sugiro que você volte na parte teórica, na aula teórica, tá certo? Mas eu vou pontuando aqui, né, todos os passos que você precisa dar. Por exemplo, o primeiro passo para trabalhar uma questão como essa, nós temos que transformar as premissas para a linguagem simbólica. Então, esse é o primeiro passo. Quando eu olho a questão, nós temos um total de 3 premissas. E aí é o seguinte, uma das alternativas vai ser a conclusão do nosso argumento. Então é isso que nós temos que fazer. Nós vamos aplicar aqui uma metodologia para que a gente de fato descubra a conclusão do nosso argumento, tá certo? Então vamos lá. Primeira premissa. Começa aqui, ó. Se Beth não é bailarina, então Carla é cantora. Termina aqui. Então eu vou colocar assim, ó. A primeira sentença, né, simples, Beth não é, então é uma frase negada. Então eu vou colocar o tio, por exemplo, ou a cantoneira, tanto faz, e eu vou representar assim, ó, Beth não é bailarina. Então eu coloco não e estou representando por bebê. Aí você coloca, então, tá aqui, Carla é cantora. Aí eu vou colocar Carla é cantora. Então, na simbolização, o caminho mais usual é você utilizar a primeira letra das principais palavras, tá certo? Muito bem. Agora, a segunda premissa começa aqui, ó. Cibete, e termina em escritora. Então, ó, Cibete é bailarina. É a mesma sentença que nós já utilizamos, só que agora ela não está negada. Então você coloca, ó, Cibete é bailarina. Então, aí você tem, Esther não é escritora. Então você coloca a negação e eu vou colocar aqui, ó, Esther não é escritora, tá certo? E aí nós temos mais uma premissa, e no caso é uma premissa simples, ou seja, é uma premissa que não possui conectivo lógico, que fala assim, ó, ora, Esther é escritora, tá vendo? Então eu vou vir aqui, ó, nós já usamos a sentença, só que nós usamos ela negada, então você coloca aqui, ó, Esther é escritora, correto? Então, o primeiro passo foi aplicado, que é você simbolizar todas as premissas envolvidas.
Segundo passo, você tem que lembrar que, em se tratando de premissas, você não questiona, você não discute, você sempre aceita como verdade. Então você vem aqui e coloca verdadeiro para todos os casos, correto? E aí você vai achar o valor lógico de cada sentença, vai achando os parzinhos. Então veja, olha só, Esther é escritora, é verdadeiro. Lembrando que você começa pela premissa simples, como é o caso aqui, ou pela premissa que tem a conjunção, tá certo? Então vamos lá. Esther é escritora verdadeiro. Aqui nós temos, ó, por exemplo, a sua negação. Se Esther é escritora verdadeira e ali é sua negação, então fica falso. Aí você tem que tomar um cuidado. Nós temos aqui uma condicional. Como essa segunda parte aqui ela já é falsa, a primeira parte ela só pode ser falsa. Porque se a primeira parte ela é uma verdade, você cai em Vera Fischer. V com F é falso. E a nossa premissa ela tem que ser verdadeira. Então, por isso que a primeira parte aqui, ó, só pode ser falso, porque aí falso com falso é verdadeiro na condicional. Só que aí nós descobrimos que Beth é bailarina, é falso. Aqui nós temos a sua negação, certo? Então, a sua negação fica verdadeiro. Como nós temos aqui uma condicional novamente, e a primeira parte ela é verdadeira, a segunda parte só pode ser verdadeiro. Porque se a segunda parte for falsa, você cai em Vera Fischer, e aí Vera Fischer é falso. E a premissa não pode, ela tem que ser verdadeira. Correto? Bom, então, fizemos aqui o segundo e o terceiro passo. O segundo passo é você colocar verdadeiro para todas as premissas, tá? E o terceiro passo é você achar os parzinhos, como eu fui fazendo ali. Bom, aí, o que você tem que lembrar? Existe agora um pulo do gato, que você precisa se preocupar. O pulo do gato é o seguinte, depois que você fez tudo isso, onde tem a negação, você vai cancelar a negação e vai mudar o seu valor lógico. Por exemplo, vamos ver se você lembra. Aqui, ó, nós temos a negação, você corta, tá verdadeiro, você vem e coloca falso. Tá vendo? Vem e coloca falso. Aqui embaixo, ó, tem a negação, se tá falso, você vem e coloca verdadeiro. Correto? Não tem mais? Ok. E aí você precisa só lembrar que o verdadeiro significa sim. E o falso significa não. Aí o que acontece? Vamos lá. Nas alternativas, você tem sentenças que são simples e sentenças compostas. Comece pela simples, porque aí você já elimina na maioria das vezes. Então, olha só. Letra A, que é uma sentença simples. Beth é bailarina. Em relação a Beth, o que nós concluímos na nossa análise? Eu vou pegar aqui para você, ó, e eu vou circular, ó. Tá vendo aqui? Me acompanha. Beth é bailarina. Nós concluímos que é falso. Tá vendo aqui, ó? Nós concluímos que essa informação é falsa. Ou seja, a nossa conclusão foi de que Beth não é bailarina. E o que a banca afirmou na letra A? Que Beth é bailarina. Ou seja, está falso. Porque a verdade é que ela não é bailarina, correto? Agora eu vou para a letra E, que é outra sentença simples. Carla é cantora. Vamos lá. Aqui, ó, tá em cima. Carla é cantora. O que nós concluímos? Nós concluímos que sim. Tá vendo o verdadeiro aqui, ó? A verdade é que sim, Carla é cantora. Então, se nós concluímos que Carla é cantora e na letra E a banca colocou que Carla é cantora, então essa informação ela é verdadeira. A resposta final, então, fica sendo a letra E, correto? Essa é a nossa conclusão. Então, você tem o argumento, que é toda essa estrutura que você tem que lembrar,
aplicamos a metodologia, certo? Né, que você viu aqui, e encontramos a alternativa correta. Bom, eu fiz essa questão aqui agora, depois tem uma outra aula que eu não me recordo qual agora, que tem outra questão sobre lógica de argumentação. Mas não é uma matéria que a banca IBGP gosta de cobrar. Ela tem pouquíssimas questões sobre essa parte, nós já fizemos todas elas, acho que são 3 ou 4, então não precisa se preocupar tanto. Pode acontecer na sua prova? Pode, mas não é aquela preocupação que você vai ter como tem outros tópicos que ela despenca toda a prova, entendeu? Mas é importante que você recorde e que você veja, que vai que acontece, pelo menos você tem um norte, tá certo? Muito bem, então, trabalhamos aqui a nossa primeira questão da aula, sobre lógica de argumentação. Ficando alguma coisa para anotar, depois você volta, vai pausando o vídeo e vai anotando. Agora, eu vou pegar aqui a nossa segunda questão. A segunda questão vai falar o seguinte: assinale a alternativa em que figura a negação da proposição. Então, nós vamos ter aqui a nossa sentença. Todos os estados do Brasil têm seus próprios reis. Ou seja, nós temos aqui claramente um dos nossos quantificadores, que você sabe que são 3. Todo, algum e nenhum. E aí tem um tópico da matéria que você estuda a sua negação. Então, vamos recordar aqui, ó. Eu vou colocar assim: negação do todo. Então, como que a gente procede para negar o todo? São 2 passos que você aplica. Primeiro, você vai trocar pelo algum. Então, você troca pelo algum. Segundo, você vai negar o verbo. Então, você troca pelo algum e você nega o verbo, certo? Então, o que acontece? Vou pegar aqui um exemplo simples. Coloque assim, ó. Todo carro é preto. Estou pegando um exemplo simples só para a gente colocar em prática. Todo carro é preto. Seguindo o protocolo, o todo você coloca algum carro e o verbo você vai negar. Algum carro não é preto. Então você tem todo carro é preto, a sua negação ficou algum carro não é preto. Só que aí, né, você também precisa lembrar que o algum, ele possui 2 sinônimos que são muito utilizados, as bancas todas, de maneira geral, utilizam bastante, que é o seguinte: no lugar do algum, a banca vai usar o existe, que vem acompanhado aqui do que, ou ela vai usar o pelo menos um. Certo? Então você precisa ficar, né, atento a isso. Por exemplo, eu nem vou olhar para as alternativas, eu vou pegar a nossa sentença e eu vou negar. Todos os estados. Então eu vou colocar assim, ó. Algum estado leva para o singular. Às vezes, você vai ver alguma banca deixando no plural, mas o correto, seguindo ao pé da letra, é você levar para o singular. Então, algum estado do Brasil, ó, aí eu vou negar o verbo. Não tem seus próprios reis. Então tá ali, ó, todos os estados do Brasil têm seus próprios reis. Negando, algum estado do Brasil não tem seus próprios reis. Ou não tem seu próprio... Peraí que português não é o forte. Deixa eu apagar aqui.
e colocar aqui no singular, né? Não tem seu, seu próprio rei, correto? Agora sim. Então, algum estado do Brasil não tem seu próprio rei. Bom, só que quando você olha para as alternativas, não tem. Olha lá, nenhum estado, existe estado, qualquer que seja, todos os reis, existe um rei. Então não teve ali nenhum caso para a gente analisar que começou com algum. Se não tem, o que você precisa entender? É que a banca usou algum sinônimo. Algum sinônimo. Então eu vou testar primeiro o existe. No lugar do algum, então, eu vou colocar o existe. Então eu vou colocar assim, existe estado do Brasil. Aí você tem o quê? Que não tem seu próprio rei. Então, quando nós negamos e colocamos algum estado do Brasil não tem seu próprio rei, é a mesma coisa se você coloca existe estado do Brasil que não tem seu próprio rei. E aí, quando você olha a letra B, olha o que está escrito na letra B que tem o existe. Existe estado do Brasil que negou corretamente, não tem seu próprio rei. Então, a alternativa correta fica sendo a letra B. Aí, se você olhar, por exemplo, a letra E, existe um rei nos estados do Brasil, tá vendo? Já não é a mesma coisa. Então, assim, aí você fala assim, professor, e se não tivesse nenhuma alternativa com o sinônimo existe também? Aí você iria testar o próximo, pelo menos um. Aí ficaria, pelo menos um estado do Brasil não tem seu próprio rei, percebe? Então é sempre dessa forma e você precisa ir tomando os cuidados. Então tá aqui, tá? Sempre comece negando ao pé da letra. Depois que você vê se não tiver a negação ao pé da letra, é que você recorre aos sinônimos. Muito bem. Agora eu peguei uma questão, uma próxima questão que fala sobre o mesmo tema, só que tem um detalhe diferente, porque aí eu quero te mostrar. Mas vamos lá. A questão fala assim: considere a afirmação referente aos candidatos de um concurso. Todo candidato possui curso superior, aí veja, ou 5 anos de experiência. Na verdade, ou possui, percebe que o verbo ali está oculto, ou possui 5 anos de experiência. Aí o problema pede a sua negação. Aí ali nós temos o ou. Então, primeira coisa que você tem que recordar, negação da disjunção. Como que você procede para negar o ou? Então você vai, primeiro, trocar pelo e. Então você troca o ou pelo e depois você vai negar tudo. Nega tudo. Na simbologia você tem a negação de P ou que, ela vai ficar, troca o ou pelo e nega as duas partes. Não P, não que. Então, a regrinha que você tem que saber é essa, que ela é chamada de segunda lei de Morgan. Bom, aí, voltando para a nossa sentença, aqui, nós vamos trocar pelo e aí essa primeira parte você vai negar, e essa segunda parte você vai negar. Então, tem coisas ali que nos chamam a atenção. A primeira parte, nós temos ali um quantificador todo, que nós já recordamos como que você procede. Como nós temos que negar a primeira parte,
Então, automaticamente, você tem o todo, você acaba utilizando a regra do todo. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Ao pé da letra primeiro. Algum candidato, aí nega o verbo, não possui curso superior. Então, nós negamos a primeira sentença, que ficou: algum candidato não possui curso superior. No lugar do ou, você coloca e, lembrando que do outro lado, o verbo possuir está oculto, né? Então, por exemplo, ó, lendo a frase normal, todo candidato possui curso superior ou possui 5 anos de experiência. Aí eu tenho que negar a segunda parte. Então, você coloca e, olha só, não possui 5 anos, vou colocar aqui, ó, de experiência, correto? E aí, então, nós negamos a segunda parte. Negamos ao pé da letra, e aí você vai ver se tem alternativa ao pé da letra. E vai ter. Só que, olha só, a resposta é a letra E. Só que, ao invés de colocar algum candidato, a banca, ela coloca o existe. Então, eu não vou reescrever novamente, não, mas eu só vou colocar assim, ó. Vai ficar existe candidato que, tá vendo aqui, ó, existe que. Então, escrevendo ao pé da letra ficaria: existe candidato que não possui curso superior e não possui 5 anos de experiência. Só que o existe, olha só o que a banca coloca no seu lugar. Ah, então veja que ela não seguiu o protocolo ao pé da letra, mas não é difícil de você, né, identificar. Então, por exemplo, ó, há candidato que não possui curso superior, você concorda que é a mesma coisa que existe candidato que não possui curso superior e não possui 5 anos de experiência. Então, realmente a letra E é a nossa resposta final, é a negação, correto? Então tá aí, trabalhamos a questão de número 3, tá certo? Muito bem. Então cuidado quando você vai pegar uma questão aí que tem a negação do quantificador. Entre os 3 casos, todo, algum e nenhum, o todo é o que mais acontece, é o que mais aparece até mesmo de maneira geral. Mas é importante dominar todos. Muito bem, então, finalizamos a questão de número 3, vamos prosseguindo. Agora nós temos uma quarta questão, e é uma questão referente à probabilidade, que vai falar assim: considere que 100 alunos receberam senhas numeradas de 1 a 100, certo? Se um professor sortear uma senha ao acaso, qual a probabilidade de a senha sorteada ser o número de 1 a 20? Então vamos lá. Quando você se deparar com uma questão de probabilidade, a primeira coisa que você vai identificar é o que nós chamamos de espaço amostral, certo? O espaço amostral, simplificando para você entender melhor, são todas as possibilidades. Então, eu quero que você imagine comigo a situação. Você tem ali 100 alunos na escola que receberam uma senha, né? Cada aluno recebeu um número de 1 a 100. O professor vai sortear uma senha ao acaso, então qual a probabilidade da senha ser de 1 a 20? Mas o que eu quero que primeiro você entenda? O professor vai sortear uma senha, aí eu quero que você me diga
quais são todas as suas possibilidades? São os 100 alunos, né? Ele tem ali, na urna, por exemplo, números de 1 até o número 100, correto? Então, os 100 alunos serão todas as suas possibilidades. Então, o que acontece? O espaço amostral do problema, ele foi dado na íntegra. Então, você pode falar que vou colocar até assim, ó, N de E. O que significa o N de E? Que é a linguagem mais usual. Isso aqui é o número de elementos, do espaço amostral. Então, nós acabamos de descobrir que o espaço amostral, ele possui um total de 100 elementos, correto? Então, nós acabamos de descobrir que o espaço amostral, ele tem um total de 100 elementos. Ponto. Aí, agora, a segunda informação que você vai ter que descobrir quando você trabalha com uma questão de probabilidade. A segunda informação nós vamos chamar de evento. O que vem a ser o evento? Você vai colocar assim, ó, é um subconjunto do espaço amostral, certo? Então, é um subconjunto do espaço amostral. Normalmente está na pergunta do problema. Quando ele fala assim, se o professor sortear uma senha ao acaso, qual a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Então, o que acontece, né? O nosso evento, eu vou, por exemplo, representar pela letra A. Aí é um conjunto, é um subconjunto do espaço amostral, que é outro conjunto. Mas, quais as chances de escolher de 1 a 20? Então, eu só vou considerar os alunos, né, que têm os números de 1 até o 20. Então, o N de A vai ser igual a 20. E o que é o N de A? O N de A é o número de elementos do evento A. Então tá aí. E eu estou colocando a linguagem usual. Aí existe a fórmula. Para você calcular a probabilidade de um determinado evento, como que você procede? Eu vou colocar assim, ó. A probabilidade do evento A é o número de elementos do evento A sobre o número de elementos do espaço amostral. É sempre dessa forma. É claro que você não precisa escrever isso passo a passo, mas aqui eu estou recordando com você. Então, número de elementos do evento A, 20, sobre número de elementos do espaço amostral, que é 100. E detalhe, lembrando da teoria, nem sempre você vai ter, né, o espaço amostral de mão beijada. Às vezes, acontece de você ter que calculá-lo. Belezinha? Bom, 20 sobre 100. Aí você só tem que lembrar assim, toda fração que possui o denominador igual a 100 é porque você tem ali uma porcentagem. Então, 20 sobre 100 é a mesma coisa que 20%. E eu transformei para porcentagem porque as alternativas estão em porcentagem. Então, a alternativa correta fica sendo a letra C. Belezinha? Então, guarde isso. Pegou uma questão de probabilidade, você vai ter que identificar o espaço amostral e o evento. É sempre dessa forma. Bom, trabalhamos então a questão de número 4. Aí eu peguei uma outra questão de probabilidade para recordar uma relação que a banca IBGP gosta de cobrar. Então eu vou pegar aqui, ó, e nós vamos trabalhar ela agora. A questão fala assim: quando chegam ao posto de saúde, os pacientes recebem senha de atendimento.
de forma aleatória, consistindo de um número que varia de 1 a 50. Então tá aqui, ó. Se você percebeu o lance da questão passada, você automaticamente já identificou o espaço amostral. Continuando. Nessa situação, a probabilidade de o primeiro paciente a receber uma senha com número múltiplo de 3, aí você tem aqui, ó, ou múltiplo de 7, esse ou aqui é justamente a união que você estuda lá na teoria dos conjuntos. Só que existe uma relação na probabilidade que é o seguinte, vou colocar a fórmula e aí nós vamos voltar para o problema. A probabilidade de A união B vai ser igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A inter B. Todo problema de probabilidade que você tiver esse ou, você vai ter que aplicar essa relação. Então, é uma questão que nós vamos ter dois eventos, o evento A e o evento B, e o mesmo espaço amostral para eles. Então, primeiramente, vamos identificar aqui o espaço amostral. O espaço amostral, ele foi dado. Por exemplo, tem um posto de saúde que as pessoas que vão chegando vão pegando uma senha e a senha vai de 1 a 50. Ou seja, o número de elementos do espaço amostral tem 50 elementos. Imagina 50 pessoas, cada pessoa com uma senha e os números vão de 1 a 50. Agora, vamos pegar os eventos. Eu vou até colocar assim, ó, evento A. Vou formar o seu conjunto. O evento A, ele vai ser formado pelos múltiplos de 3. Nós temos que considerar todos os múltiplos de 3 que pertencem ao espaço amostral, de 1 a 50. Então, vai ser o seguinte, vamos lá, preste atenção. Múltiplos de 3, comece pelo próprio valor, para quem não lembra. Vou começar por 3. E aí você vai pegando de 3 em 3. Então, você tem o 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48. Esses são todos os múltiplos de 3 que nós temos que pertencem ao espaço amostral que vai de 1 a 50. Beleza. Aí, quantos elementos que possui? Então, nós vamos fazer a contabilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu vou colocar assim, ó, o número de elementos do evento A é igual a 16. Aí nós temos o evento B. O evento B, ele é formado pelos múltiplos de 7. Múltiplos de 7. Aí é o seguinte, é a mesma ideia. Comece pelo próprio 7, só que aí você pega de 7 em 7. Então, 7, 14, 21, 28, 35. Aí você tem 42, 49. Esses são os múltiplos de 7, correto? Então, a gente entende que o evento B possui 3, 6, 7 elementos. Só que aí, quando você olha a fórmula, você tem aqui uma intersecção. Aí você tem que pegar o seguinte, a intersecção de A com B. Será que nós temos elementos repetidos? Vamos começar aqui, ó. O 7 não tem. Vou
analisando de baixo para cima, porque embaixo tem menos elementos. O 7 não tem, o 14 não tem, o 21. Ó, o 21 é um elemento comum. Continuando, o 22 não tem, 35 não, olha o 42. O 42 ele tem, e o 49 não. Ou seja, a inter B tem um total de 2 elementos, o 21 e o 42. Então, o número de elementos de A e inter B é igual a 2. Então, cuidado, né? Pegou ali a questão que tem aquele ou, a união, você tem que automaticamente lembrar dessa relação. Identifiquei ali o espaço amostral, identifiquei ali os eventos. Então, agora, nós vamos voltar na relação. Igual, ó, a probabilidade de A. A probabilidade de A, o número de elementos do evento A. Nós vimos que é 16. Então, você pega e coloca 16 dividido pelo espaço amostral. O espaço amostral tem 50 elementos. 16 dividido por 50. Aí você coloca mais a probabilidade do evento B. Quantos elementos tem o evento B? O evento B tem 7 elementos. 7 sobre. E aí, o seu espaço amostral, que é 50. 7 sobre 50. Aí você tem ali, ó, pela fórmula, menos, tá vendo? Menos o número de elementos da intersecção. São 2. 2 sobre o seu espaço amostral, que é 50. E aí agora você faz essa conta. Por exemplo, 7 menos 2 é 5, 16 mais 5 vai ser 21. Então, a resposta final é 21 sobre 50. É uma fração que não tem como simplificá-la. E aí, voltando à pergunta do problema. Nessa situação, a probabilidade de o primeiro paciente a receber uma senha com número múltiplo de 3 ou múltiplo de 7 é igual a 21 sobre 50 avos. E a banca poderia ter transformado em porcentagem. Aí, se você tivesse que transformar para porcentagem, seria 42%, que você pegaria 21 sobre 50 e multiplicaria por 100. Correto? Perfeito. Então, a resposta 21 sobre 50, pelas alternativas, bate com a letra B. Maravilha? Então, trabalhamos aí a questão de número 5. Já vamos projetar aqui a questão de número 6. O interessante é que a Banca IBGP, no seu edital, ou nos seus editais, ela não coloca porcentagem, já percebeu? Só que ela tem muitas questões de porcentagem. Por quê? Aí você fala, professor, então não pode? Pode. Ela não pode cobrar a porcentagem aprofundada diretamente, exclusivamente. Mas a porcentagem básica, ela pode, porque é matemática básica, é como se fosse uma tabuada. Então, na cabeça da banca, ela subentende que a porcentagem que ela cobra é a porcentagenzinha básica, que é só você trabalhar e fazer a transformação no final. Então, eu só peguei uma questão aqui de porcentagem, né, que é mais simples, para lembrar alguns pontos com você, certo? Então, a questão fala assim: o preço de um artigo sofreu um desconto de 40%. E, em seguida, um novo desconto de 20%. O desconto total foi de... Existem algumas questões de porcentagem que a melhor saída é você sugerir um valor. Entendeu? Sugerir. Você vai supor um valor. Por exemplo, aqui fala de um artigo. Então, eu vou supor um valor para esse artigo. Vai ser a melhor saída. Então, mas antes, vamos só pontuar o seguinte. Estamos falando de porcentagem. E aí você só tem que lembrar um esqueminha.
Se eu tenho aqui X%, né? Para você começar esse desenvolvimento, você vai transformar para fração. X% é X sobre 100. Então, toda fração onde o denominador é 100 é uma porcentagem. Então, se você pegar aqui, ó, vou pegar um exemplo simples, 15%. Obedecendo o conceito, 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100. Se você pegar, por exemplo, 25%, isso é a mesma coisa que 25 sobre 100. E assim por diante. Aí tem fração que você vai simplificar, tem casos que a banca vai transformar para número decimal, então tudo vai depender, tá certo? Bom, então voltando para o problema, eu vou supor que esse artigo custe R$100, que é o valor meio que unânime, tá? Na maioria dos casos, né, quando você vai supor um valor, o melhor valor é o 100. Tem gente que gosta de trabalhar com 10, tem gente que gosta de trabalhar com o 1.000, não tem problema. Então vamos lá. Ele sofre um primeiro desconto de 40%. Então você tem que fazer essa conta aqui, ó. 40% de 100, correto? Essa é a conta que você vai fazer, 40% de 100. E aí, o que é 40% de 100? Você tem que pensar o seguinte, vamos colocar assim, ó, 40% você sabe que é 40 sobre 100, então 40% é 40 sobre 100, vezes o 100, tá aqui, ó. E aí você vai cortar R$40. Eu sei que a maioria sabe que, por exemplo, 20% de 100 é R$20, 40% de 100 é R$40. Mas eu fiz a manobra matemática pensando no aluno que não sabe, que não lembra, que não tem essa visibilidade mental, por exemplo, né, de imaginar, é 20, 40%, tal, tal. Não, tem gente que não tem. Então, para você descobrir e ir desenvolvendo isso, aí eu coloquei aqui. Agora, vamos abater. Teve R$40 de desconto, então esse artigo passa a custar 100 menos 40 passa a custar R$60. Só que aí o problema fala que em seguida ele teve um novo desconto, só que agora é de 20%. Então é 20% em cima do novo valor. Então você tem que fazer isso aqui, ó. 20% de 60, correto? 20% de 60. 20% é 20 sobre 100, certo? 20% é 20 sobre 100. Eu não recordei aqui, mas só para pontuar com você. Esse D que eu estou colocando aqui, às vezes, tem casos que a banca fala diretamente no problema. Mas isso é a mesma coisa que multiplicação. Você não pode esquecer. Então, nós temos ali, ó, 20% de 60. 20% é 20 sobre 100. Aí você coloca vezes 60, correto? E aí, você vai cortar aqui, ó, um zero com outro zero, um zero com outro, e vai sobrar 2 que multiplica 6, que é R$12. Então, acaba que tem mais um desconto, e esse desconto agora é de R$12. Então, o artigo 60 menos 12 passa a custar agora R$48. Então, recapitulando, ele custava 100, teve o primeiro desconto, passou a custar 60, teve o segundo desconto, passou a custar 48. Beleza. Mas veja a pergunta do problema. O desconto total foi de, ao invés de dar 2 descontos, ele poderia ter dado um desconto total de quanto? Então veja, se você pegar 100 menos 48, em dinheiro, o desconto foi de R$52. Só que como o nosso valor central é 100,
Você pode entender assim, ó, só para deixar montado aqui. R$100 equivale a 100%. Aí, R$52, que foi o valor do desconto total, você vai perceber, então, que vai equivaler a 52%. Eu montei ali uma regrinha de 3, mas que você não precisa desenvolver, não precisa trabalhar ela, porque o nosso valor central é 100. Então, o desconto total que teve o artigo foi de R$52, que equivale a 52%. Pelas alternativas, ficamos com a letra A. Tá certo? Então, uma questão de porcentagem, porque quando você vai pegando as questões da banca, de vez em quando você se depara com questões que têm pinceladinhas de porcentagem espalhados por aí. Então, foi só para dar essa lembrada mesmo. Tá certo? Muito bom. Aí tem uma parte também da matemática que nós chamamos de divisibilidade, onde você estuda ali fatoração, números primos, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, que é uma parte que a banca gosta de cobrar. Então, eu peguei aqui uma questão para a gente trabalhar, e você vai ver que é uma questão que envolve máximo divisor comum. Eu peguei primeiro o máximo porque existe uma metodologia que eu passei para você durante o curso, na teoria, mas a gente vai recordando agora. Então, fala assim, ó, em um laboratório havia 90 frascos do tipo A e 54 do tipo B. Todos esses frascos foram colocados em caixas, cada caixa com o mesmo número de frascos e de um só tipo, sendo esse número o maior possível. Então, o maior possível já deu a deixa para a gente entender e realmente dizer que se trata de máximo divisor comum. O número total de caixas. Nós temos frascos e nós temos caixas. Veja, nós vamos calcular o máximo divisor comum entre os frascos. Então, nós vamos achar o total ali, o máximo divisor comum entre frascos. Depois, a gente vai ter que fazer um outro cálculo para achar o total de caixas. Bom, então, vamos lá. O esquema é o seguinte. Primeiro, são 3 etapas para você calcular o máximo divisor comum. Qual é a primeira etapa? Vamos lá. A primeira etapa você vai decompor, põe assim, ó, decompor os valores dados, que é a mesma coisa que fatorar. Eu gosto, quando calcula máximo divisor comum, eu gosto de fatorar separadamente. Quem domina mais e gosta de fatorar junto, não tem problema. No mínimo, fatora junto normal. Mas no máximo, eu gosto de fazer separado. Então, por exemplo, eu tenho aqui o 90. Então, vamos lá. Fatorando 90. Divido por 2. Você tem 45. Não tem como dividir mais por 2. Divide por 3. Aí você tem o 15. Por 3, novamente, você tem o 5. Por 5, você tem o 1. Então, o 90 é 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 2, vezes 5 elevado a 1. Correto? Agora, você pega o 54. Então, vamos fazer a mesma coisa. Por 2, você tem 27. Não dá para dividir mais por 2. Por 3, 27 por 3 é 9, por 3 é 3, por 3 é 1. Então, o 54 é 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 3. Ponto. Aí agora, feito isso, primeiro você decompõe, primeiro você fatora. O segundo passo agora é o seguinte, escreva assim, ó, passo 2. Você vai identificar, veja bem,
identificar os fatores comuns. Então, você vai identificar os fatores comuns. E aí, identificado esses fatores comuns, você vai complementar assim, ó, de menor expoente. Então, você tem que fazer o seguinte: identificar os fatores comuns e, depois que você identifica, você vai considerar os que possuem o menor expoente. Então, é o seguinte, olhando ali para a nossa fatoração, o que você tem? Por exemplo, o 2, ele é um fator comum, porque ele está ali no 90 e ele está no 54. O expoente aqui é 1, o expoente aqui é 1. Como são expoentes iguais, então é o que você considera. Por exemplo, 2 elevado a 1, que é 2. Perceba que o 3, ele é um fator comum também. Ele pertence ao 90 e ele pertence ao 54. Nós temos o expoente 2 e o expoente 3. Então, aí, ó, expoentes diferentes. Mas você vai considerar o de menor expoente. Então, o 3 ao quadrado. Então, vou colocar aqui 3 ao quadrado, que é 9. Só que, se você olhar o 5 ele pertence ao 90, mas ele não pertence ao 54. Então, o 5 ele não é um fator comum. Então, você ignora, esquece ele. Tá certo? Perfeito. E aí, você vai, depois que você identificou esses fatores comuns de menor expoente, você agora vai para o terceiro e último passo, que é fazer o seguinte: você vai multiplicar, coloque assim, ó, multiplicar os fatores identificados, certo? Identificados. Então, tá aí. Então, os fatores estão ali, você vai fazer o produto entre eles. 2 vezes 9 vai ser 18. Então, tá ali, ó, 18 que nós achamos frascos. Quando o problema fala, ó, nós temos 90 frascos do tipo A e 54 do tipo B. Todos esses frascos foram colocados em caixas, cada caixa com o mesmo número de frascos e de um só tipo, né? Sendo esse número o maior possível. Então é o seguinte, cada caixa tem um total de 18 frascos. É isso que nós descobrimos, que cada caixa tem 18 frascos. E aí, detalhe, veja que tem alternativa. E muita gente caiu. Mas qual é a pergunta? É só você olhar aqui, ó, 90 frascos, 54 frascos. Se você vai calcular o máximo divisor entre eles, então o valor final vai ser frascos. Só que aí você se atente à pergunta: o número total de caixas. Quantas caixas que nós vamos precisar? Então, basta você dividir 90 dividido por 18. Aqui você vai precisar de 5 caixas, certo? E 54 dividido por 18, aqui você vai precisar de 3 caixas. Então, o total de caixas, 5 mais 3, igual a 8. Então, para guardar, né, para embalar todos esses frascos, os 90 frascos do tipo A e 54 do tipo B, você vai precisar, ao todo, de 8 caixas. Então, na verdade, a resposta final fica sendo a letra A, tá certo? Muito bem. Então, finalizamos aqui mais uma lista específica de revisão geral dos assuntos que a banca IBGP gosta muito de cobrar, tá certo? Então, pegue o material depois, qualquer dúvida, mande lá no nosso grupo, certo? Tirar dúvida por lá é muito mais prático, muito mais fácil.
Assim não atrapalha ninguém aqui na aula que não está com dúvida, que está conseguindo acompanhar. É normal você ter dúvida, não se acanhe, mas me chama lá ou me chama lá no privado, entendeu? E eu vou te auxiliando. Bem, qualquer coisa, é muito bom também você pegar o material, refazer, tentar fazer sozinho, teve dúvida, volta na aula, veja o porquê que não conseguiu concluir e assim por diante. Tá certo? Maravilha? Bom, então eu vou finalizar a nossa aula aqui e com a graça de Deus, até a próxima.